Ok, então boa tarde aí, pessoal. Nessa palestra de agora nós vamos falar aqui sobre automatismo no Azure e envolvendo SQL Server. Obviamente, estamos aqui no SQL Saturday. É bom de falar de SQL, né? Antes de mais nada, meu nome é Murilo Miranda. Eu estou em Portugal nesse momento, ou seja, aí no Brasil é 1 da tarde agora, aqui em Portugal são 17 horas e 8 minutos. Sou MVP de Data Platform aqui por Portugal também, MCT. Também ajudo o Marcelo Haddad ali no Global Português Virtual Group da Paz, como vocês podem ver aqui no slide. E eu sou Cloud Engineer na DataStax, que é uma empresa americana. Trabalho atualmente não mais com SQL Server, mas trabalho muito com Azure e muito com Big Data, especificamente Cassandra. Ok, antes de continuar aqui, só 2 recados, acho que são 2, né? Primeiro é sobre o PES Summit que vai acontecer no mês que vem. Geralmente é um evento presencial por conta da situação atual, tudo está virando virtual, né? O PES Summit também está fazendo o mesmo. Se você sempre quis ir no PES Summit, é uma chance que você tem agora de assistir as sessões da sua casa, sem ter que comprar uma passagem para os Estados Unidos e gastar aquele dinheiro todo lá, né? Mas está aí, ainda dá tempo de se registrar no mês que vem, entre o dia 10 e 13 de novembro. Antes de entrar aqui na sessão também, só agradecer aos patrocinadores da PES e do SQL Saturday, que sem eles a gente não ia ter nem infraestrutura para fazer isso. Mas tá aí a lista extensiva de todos os patrocinadores. Então, sobre a sessão de hoje, essa aqui é a agenda, uma agenda muito simples, que é basicamente explicando o que é o Ansible, os conceitos básicos do Ansible, falar rapidamente sobre o SQL Server no Linux e fazer uma demo final que a gente vai misturar os conceitos todos só que a gente... Só assim para você palestrar em Salvador, né? Teve que ter uma pandemia. Teve que ter uma pandemia para você poder palestrar em Salvador, né? Cara, tu tava parecendo o Gugu quando ele entrava na casa dos outros invadindo, assim, sei o que, porra. Do nada apareceu o Flávio aqui, cara. Só desse, é só um pulando em 4 salas, então assim, a internet hoje está instável. tá doido, né? Obrigado de novo, obrigado pelo apoio de verdade, pela presença, viu? Que isso, valeu. Senta pô aí, vai lá. E qualquer coisa é só gritar. Eu tô aqui também, tem gente aqui também apoiando. O Anderson tá aí, Melancia, viu? Valeu, irmão. Beijão, valeu, tchau. Até a próxima. Então, só continuando aqui, na demo, no final, a gente vai misturar os conceitos todos aqui de Ansible, da SQL, etc. E vamos ali fazer uma demonstração, mostrar como é que funciona na prática, como é que liga um ponto no outro aqui, para a gente fazer esse automatismo. Ok? Então, começando aqui vamos falar sobre o Ansible, né, no início. O que é o Ansible? Basicamente, o Ansible é uma plataforma de automação que facilita muito a criação e manutenção do seu sistema. Seja esse sistema meramente aplicacional ou uma infraestrutura. Ok? A grande vantagem do Ansible é a facilidade para fazer a gestão em massa com apenas alguns comandos. Ou seja, como disse, eu trabalho agora com Cassandra, vou dar um exemplo ali mais ou menos no meu mundo. Num cluster de Cassandra, no mínimo você vai ter 3 nós. E isso é considerado um cluster muito pequeno. O normal é terem clusters ali, sei lá, acima de 30, tem até empresas que tem cluster de 100, não de 100, de muito mais do que 100, de 700, 900 nós. Já ouvi até de pessoas com 1000 nós em cluster. Só exemplo, por exemplo, Netflix usa Cassandra, Facebook usa Cassandra, e vocês podem imaginar a quantidade do fluxo de dados que acontece ali, né? Então, o Cassandra funciona um pouco diferente do SQL, né? Quanto mais nó você tem no cluster, mais capacidade de processamento você tem. Então, por isso que a gente tem esse absurdo de número de nós. Agora, imagine você ter que fazer uma pequena alteração em cada um desses servidores. Imagina um cluster, nem precisa ser um cluster de 700 nós, um cluster de 30 nós. Se você tiver que fazer uma alteração pequena, seja criar um arquivo, seja apagar qualquer coisa, mudar uma configuração, você tem que conectar em 30 nós, ou em 700, ou seja o que for, e fazer essa alteração. Pode ser uma alteração muito pequena que leva, sei lá, 1 minuto, mas multiplica pelo número de nós, vai ficar difícil. Então,
A grande vantagem do Ansible é você você conseguir automatizar essas pequenas tarefas e você vai executar um comando e tudo vai ser feito. Você vai lá tomar o seu suquinho e assistir a execução do script, né? A outra vantagem também, além de você ter um cluster muito grande, é quando você tem muitos servidores na sua mão e você quer tratar disso. Mas a gente vai falar mais para frente sobre isso. Ok? Alguns exemplos do que a gente pode fazer com Ansible. O primeiro deles é a configuração de servidores, também deployment aplicacional, testes aplicacionais contínuos, aprovisionamentos, orquestração e tarefas gerais que necessitam de automação. E por que a gente vai automatizar tarefas? Como eu estava falando antes, né? Aquela questão toda de repetição da mesma coisa, né? Mas a primeira coisa é poupar tempo. Enquanto você vai executar coisas na mão, você vai perder um tempo grande ali para fazer coisas mais proativas. Se você percebe que você vai ter que repetir várias vezes a mesma tarefa durante a sua vida, seja de DBA, seja do que for, o melhor é automatizar. Eu, pessoalmente, não gosto nada de ficar repetindo as coisas. Eu tento fugir de quando me aparecem coisas repetitivas, porque eu fico logo cansado daquilo. E eu tento sempre automatizar ou fugir das coisas que são repetitivas. É chato repetir e também pode ser um problema. Imagina só você ter que repetir o mesmo comando, por mais simples que seja, 100 vezes de seguida, tendo que conectar no servidor, executar o comando, desconectar, ir na lista de IPs, copiar o outro IP, conectar, copiar o comando, executar, sair do servidor, de novo copia o comando, etc. A chance de você depois entrar no automático e fazer besteira é muito grande, ou seja, além de poupar o seu tempo, ajuda a reduzir os erros, já que os scripts vão fazer o que é pedido e o computador não falha, né? Se você programar aquilo bem, ele vai funcionar. Então a margem de falhas bobas vai ser zero, basicamente. Não vai acontecer. Além disso, facilita a gestão em massa, como eu tinha dito, uma simples tarefa repetida 100 vezes pode demorar muito tempo. Por exemplo, alterar um arquivo de host de um servidor, para conectar 100 servidores e alterar esse arquivo de host, vai demorar um bocado de tempo, vai demorar 1h30, 2 horas, por aí. E isso se fizer tudo bem de primeira, né? Que depois de 100 servidores alterando o arquivo de host, pode ser que você não faça tudo direito de primeira, né? E depois, quando for descobrir, já está demais. E por fim, padroniza os sistemas, já que os scripts vão seguir um padrão de nomenclatura e configurações. Dessa forma, seu ambiente vai ser mais limpo e intuitivo. Ou seja, além de te ajudar a fazer o trabalho, sem você ter muito esforço, ainda vai te ajudar a ter o seu ambiente limpo, seu ambiente padronizado. O nome dos servidores vai seguir uma nomenclatura padrão. Quando entrar uma pessoa nova ali, é só você ensinar a estrutura dos nomes, a pessoa vai entender quais são os servidores de produção, quais não são de produção, o que é de SQL, qual é o SQL que está em cluster, qual não é, etc. Coisas desse sentido. Vai facilitar você de perceber que servidor você está falando, sobre o que tem ali dentro, sem ter que entrar no servidor. Vai facilitar o onboarding de novos colegas. A gestão, no geral, vai ser muito mais fácil. Sem contar que você sabe o que esperar de cada servidor, porque todos vão ter uma configuração paralela, tudo vai ser padronizado, né? Vai ter os discos vão estar montados da mesma forma, as labels vão ser feitas da mesma forma, as instalações da mesma forma. Não vai ser como a maioria das vezes né? Dependendo de quem instala, fica diferente as coisas, né? Não vai acontecer isso porque vai ser um script de automatização que vai fazer isso para você do jeito que você programou ele. Então você vai perder algum tempo criando esse script e perde um tempo grande se você fizer uma coisa muito grande ali, né? Se for para, por exemplo, fazer uma instalação de muitos servidores, instalação de SQL com muito detalhe ali de best practices, etc. Você vai perder um tempinho legal, ainda mais se for a primeira vez que você for usar a linguagem, nesse caso Ansible, mas depois é só alegria. Ok, então, Murilo, me diz aí, existem outras opções que fazem o mesmo. Por que você escolheu o Ansible? Ok, existem outras coisas como Puppet, Chef, Salt, por exemplo. Mas além do Ansible ter sido uma escolha pessoal minha, tiveram alguns motivos específicos ali que me fez tender mais para isso. Primeiramente, o Ansible é open source, ou seja, de graça, e está lá o código, eu posso ver o que ele faz e inclusive contribuir.
Depois, o Ansible tem uma arquitetura simples, não tem necessidade, por exemplo, de instalar um agente, ou seja, eu executo da minha máquina ou de um servidor qualquer, mas eu não sou obrigado a ter um agente correndo para poder fazer, para gerir a execução disso. Isso é um ponto positivo. Também o Ansible é baseado em Python e em YAML, o que são coisas conhecidas e bem testadas. Sendo assim, é muito fácil encontrar exemplos e ajuda na internet se você tiver uma dúvida ou se tiver acontecendo um erro qualquer ali que você não consegue resolver. Facilmente você consegue descobrir a fonte do problema. E o YAML é uma linguagem bastante simples e que também tem muita documentação na internet. Você consegue encontrar solução para tudo sem se esforçar muito. Outro ponto muito importante é o grande número de módulos que existem já para o Ansible, seja para a finalidade que você queira. No nosso caso aqui, nós vamos fazer coisas no Azure e depois coisas no SQL Server. Não existe módulo para SQL Server ainda, apesar de que é possível ser feito. Já existiu um módulo pequeno ali, mas foi deprecated, aliás, foi descontinuado mesmo. Mas existe para o Azure e tem formas de se fazer a instalação da SQL. Eu vou mostrar inclusive como é que se faz isso aqui sem ter o módulo. Dá para fazer, dá para você dar a volta. Ou seja, existem módulos desde gestão de servidor em si até de uma aplicação específica. Isso também inclui módulos criados pela comunidade, ou seja, pode ter um módulo de SQL para a comunidade, eu nem sei, mas existe isso. Ok, nesse slide aqui nós podemos ver a arquitetura geral do Ansible. Então vamos aqui entrar mais ou menos em detalhes sobre algumas partes dessa arquitetura. Nessa parte central aqui que está com quadrado vermelho em volta, nós temos o motor do Ansible, que são basicamente os módulos, as APIs e os plugins. Aquele inventário que está ali é populado por nós, basicamente uma lista de servidores ou serviços que vão ser o alvo dos nossos scripts. Mas isso tudo ali é o coração do Ansible, que depois vai ser conectado, eles vão se ligar entre si pelo Ansible Playbook, que é basicamente o script que vai orquestrar essa automatização toda. O Playbook é onde nós vamos relacionar todos os componentes que estão no coração do Ansible, que é aquele quadradinho ali no meio, né? E é o script no qual nós vamos dizer o que vai ser feito, onde vai ser feito e em que ordem as coisas vão ser executadas. Ou seja, eu vou pegar ali os servidores do inventário, vou dizer, eu quero que você execute essas operações no servidor ABC. Não é necessário você executar em todo o inventário, você pode simplesmente executar numa pequena parte desse inventário. Depois você diz, eu vou querer utilizar os módulos 1, 2, 3 e na ordem que eu especifiquei aqui. Esse playbook, o Ansible Playbook, serve para isso. E depois que tiver tudo definido no Ansible Playbook, você, o utilizador, vai executar esse playbook que vai fazer a mágica acontecer. Ok? Eu agora fiz aqui uma introdução muito rápida ao Ansible. Vou falar rapidamente sobre a SQL Server no Linux. E uma coisa assim muito superficial, na verdade, só para poder introduzir para quem não ouviu falar, e não vai ser nada profundo, muito longe disso, vai ser mesmo mais uma conversa. E depois a gente vai voltar para o Ansible e vamos ali fazer as coisas mais de uma forma mais olhando para código e vendo exemplos, ok? Então, a SQL Server no Linux, tudo começou basicamente com o nosso amigo Satya Nadella, né? Microsoft no geral mudou a sua postura depois que o Satya liderou o rumo da empresa. As ideias dele tiveram muito sucesso e nós podemos ver o resultado hoje em dia, né? A Microsoft passou de uma empresa muito fechada ao mundo completamente e abraçou literalmente o Open Source, comprou até o GitHub, inclusive. E além disso, passou a contribuir para repositórios públicos, para projetos da Apache e etc. Até porque para eles foi interessante para ajudar também no desenvolvimento do Azure, porque muitos dos serviços que estão ali têm uma base no Open Source, né? E, obviamente, o SQL Server não ficou fora dessa brincadeira aí. Foi montada uma equipe para transpor SQL para Linux e isso abriu novos horizontes para o SQL Server.
trazendo outras opções de configuração, como por exemplo isso aqui. Isso aqui é um exemplo espetacular. Nessa imagem aqui a gente pode ver um sistema com Availability Groups configurado com 2 nós no Windows e 2 nós no Linux, um cenário que era inimaginável há poucos anos atrás. Aliás, era inimaginável o SQL Server rodar no Linux há alguns anos atrás, e além de rodar no Linux, ele tem muita funcionalidade ali que dá para fazer isso, por exemplo. Fazer um sistema de Availability Groups envolvendo nós de Windows e nós de Linux, um Availability Groups híbrido. Uma coisa espetacular, né? Além de que a gente tem, com essa mudança de mentalidade, uma liberdade de escolha maior para decidir onde é que a gente vai rodar a instância. Não só, antes era só aqui no nosso amigo Windows aqui do meio, mas você pode escolher qualquer distribuição de Linux, apesar das certificadas serem essas 3 que estão aí, Ubuntu, Red Hat e... mandaram uma coisa aqui de Murilo Fan Club, o que é isso? Ubuntu, Red Hat e SUSE. E também pode ser executado num container no Docker. Isso aí o Fan Club está presente, né? Legal, agora vamos voltar aqui para o Ansible. Começando aqui então com um pouquinho mais de ação, tá? A gente tem aqui o SQL Server, Linux, Azure e o Ansible. Então vamos unir essas 4 forças e montar uma coisa aqui pra gente, tá? Então o que eu vou fazer? Essa parte aqui da apresentação eu vou executar os scripts que eu tenho aqui explicando a estrutura do Ansible, mas só para poder vocês perceberem os passos aqui. O meu objetivo é montar alguns servidores fazer o deployment não só dos servidores, mas de toda a infraestrutura no Azure, e depois configurar o sistema operativo e, em sequência, instalar o SQL e configurar o SQL, tá? Então vamos lá. O primeiro passo que a gente vai fazer vai ser criar as VMs e as suas coisas estão relacionadas a essa VM, ou seja, os riscos da VM, network interface, etc. Todas essas coisas que a VM depende. Depois, de sequência, a gente vai configurar o sistema operacional e, finalmente, instalar e configurar o SQL Server. Tá? Ok, agora a gente vai perceber, antes de entrar em ação, né, os pontos-chave dessa solução de automatização. Para começar, nós criamos um script definindo as variáveis que nós vamos usar nessa solução, que vai ser um script de variáveis. Na verdade, são 2 arquivos com várias variáveis ali dentro, que eu já vou mostrar também. Em sequência, vamos criar roles. O que são roles? São módulos com uma sequência de comandos, nada mais do que isso. Por exemplo, uma role, você pode criar uma role para montar o disco no sistema operacional, pode criar uma outra role com os comandos para poder instalar o SQL Server, e daí por diante. Ou seja, cada função que você faria manualmente, que você vai usar comandos para executar, você pode transformar numa role. E isso também abre aqui uma porta para uma explicação sobre o que eu consigo automatizar. Por exemplo, se você está ali no Windows fazendo uma tarefa que você tem que clicar num botão específico, depois preencher uma coisa num form e sei lá, fazer coisas que você tem que clicar, basicamente, você não consegue automatizar isso com Ansible, porque Ansible ele é baseado em comandos. Então, você consegue automatizar tudo que tem comando ou que usa uma API para fazer alguma coisa, para reagir a alguma coisa. Então, se você for querer automatizar uma ação no Windows, por exemplo, que você, até mesmo no Linux, que o Linux tem interface gráfica também, você não vai conseguir fazer isso com Ansible, a não ser que você tenha uma alternativa para fazer pela linha de comandos. Tá? Então, as roles são nada mais, nada menos do que isso. São tarefas que você vai transformá-las em comandos e colocar num script sequencial. Tá? E depois, no meu playbook, eu vou chamar essas roles e esses comandos vão ser executados na ordem que eu pedi, usando as variáveis que nós criamos no primeiro passo aqui. Ok? Em seguida, a gente vai criar um inventário com a lista de servidores que nós vamos executar essas ações e, por fim, relacionar isso tudo num playbook, que é aquele Ansible Playbook que nós vimos ali na arquitetura, que vai juntar tudo. Vai juntar as variáveis, vai juntar as roles e o inventário e vai seguir a sequência que eu pedi e tudo vai acontecer a partir daí.
O Ansible já tem módulos feitos para gerir o Azure, você não tem que inventar nada ali. Você pode, por exemplo, com esses módulos que existem, criar VMs, criar containers, gerir a rede. No geral, você consegue criar e gerir uma infraestrutura completa na cloud, baseado nesse caso no Azure, né? Baseado nesse módulo aí. Isso ajuda muito, porque sem esse módulo a gente ia ter que fazer coisas mais customizadas e ia dar o triplo do trabalho para automatizar coisas no Azure. E esses módulos aí, por acaso, a comunidade que cria esses módulos, isso está no GitHub dos módulos, é uma comunidade bastante ativa, estão ali sempre corrigindo bugs, criando novos comandos e adicionando coisas novas, entendeu? Então é bastante legal ver essa evolução. Tem também um módulo para AWS, que é um mais completo, eu diria eu, e tem um módulo para o GCP da Google, que é ainda muito embrionário, é a Google mesmo que mantém isso, mas não coloca a força inteira ali, dá para fazer umas coisas básicas, mas não chega perto do que o Azure tem, e muito menos do que existe para o AWS. Então, para criar uma infra no Azure, nós não precisamos de um inventário de servidores, porque basicamente os servidores ainda não existem. Eu disse para vocês que os pontos principais da solução de Ansible são o inventário com os servidores, as roles e os módulos, né, e o Ansible Playbook que vai ligar todas essas coisas. Nesse caso aqui, a gente não vai ter servidor no inventário porque a gente vai criar servidores, né? Então, vocês vão ver no script depois, nós vamos simplesmente chamar a execução para o localhost, para a sua máquina, e indicar o caminho para o Python. E tudo vai ser feito baseado no Python remotamente para o Azure. E por trás disso tudo aí, nós temos o Azure, o CLI, né, a Command Line Interface do Azure, que é a base dessa automação toda. Então, você já, a partir daí, já consegue perceber mais ou menos o que acontece. Nós temos o Command Line Interface do Azure instalado, depois o Ansible, que é programado em Python, que vai receber os parâmetros que você colocou no seu script e vai chamar diretamente ali por trás o Command Line Interface do Azure para fazer as tarefas que você precisa. Ou seja, eles simplesmente transporam a Command Line Interface do Azure para o Ansible de forma a conseguir fazer uma interação com os módulos que já existem e também uma orquestração dos comandos de uma forma mais inteligente. Ok? Então, já que eu estava aqui, ok, a gente não precisa, ou seja, voltando aqui para esse slide, a gente não precisa de um inventário. A gente vai precisar do arquivo de inventário, mas não vai ter, não vão existir IPs ali dentro. Vai estar vazio os IPs, vai ter só uma linha dizendo qual é o interpretador do Python, já vou mostrar isso também. A gente vai precisar também, para fazer essa criação de objetos no Azure, obviamente a gente vai precisar de acesso ao Azure. E aí você vai pensar, como é que eu vou fazer isso? Através de um script, usando a minha conta Microsoft, usando o que eu uso. Basicamente, você tem algumas opções aqui. Uma delas, você pode sim usar a sua conta Microsoft, você pode fazer o login usando o Command Line Interface do Azure e falar para o Ansible para ele herdar as credenciais do Azure CLI. Mas o que eu costumo usar e que é mais eficaz no caso de você trabalhar, por exemplo, no meu caso eu trabalho em Managed Services, eu tenho vários clientes que são empresas grandes e essas empresas não vão me dar acesso à infraestrutura toda deles, eles vão dar acesso só ao que eu posso mexer, né? Geralmente eles dão acesso aos resource groups específicos onde a gente vai criar nossa infraestrutura e dão acesso de várias formas. Uma forma é a forma que eu conecto no portal, que é que eles criaram um user para mim, que eu vou lá, faço o login, vejo tudo no portal normalmente. E tem uma conta que eles criam, que é uma conta de automatização. E essa conta é usada através de um service principal, que é nada mais nada menos do que uma conta normal, que vai ter um ID de username, vai ter a password e vai estar associada a uma subscrição do Azure e com permissões em alguns objetos, que são os objetos que nós podemos mexer ali dentro. Ou seja, você consegue dar permissões granulares para um service principal, assim como para um user normal no Azure, né? Mas só o que ele pode fazer. Geralmente, a gente tem um resource group e ali dentro nós temos a mais alta permissão para poder criar coisas ali e ponto. Tá? Muitas vezes
nós temos que fazer coisas ali para fora, né, para criar alertas e, por exemplo, para poder aceitar o termo de uma imagem de VM, e até não dá porque a permissão está ali tão isolada para dentro daquele resource group que a gente acaba tendo que pedir para o cliente para dar permissão para isso ser feito. Mas a melhor opção que eu acho aqui nesse caso é sempre usar o Service Principal. Então esse Service Principal vai ser guardado nas variáveis, todas as informações, para quando for executado o script, a gente conectar no Azure e executar o que a gente tem que executar. Nesse caso aqui de criar VMs no Azure, nós vamos basicamente fazer em 4 passos. Eu criei 4 roles que vão definir a rede, basicamente. A rede é a segurança de rede, que são a primeira que vai criar a Virtual Network, a segunda vai criar um Network Security Group, que é onde você filtra o tráfego da rede, tá? O terceiro vai criar uma subnet, ou várias, e depois vou criar as Virtual Machines, e as Virtual Machines dependem da subnet, tá? Então, essas 4 roles são, no meu caso, né, foi como eu dividi isso, essas 4 roles são suficientes para criar uma infraestrutura completa dentro de um Resource Group no Azure. E a gente vai fazer isso, vai mostrar depois na demo, mas lá para o fim da apresentação. Agora, vamos falar aqui sobre o Azure Vault. O que é o Azure Vault? A gente estava falando de Service Principal, de username, password, ou seja, são dados sensíveis, são dados que dão acesso à conta de Azure de um cliente, ou sua mesmo. Ou seja, é um lugar que você tem que entrar que ninguém tem que ter acesso aqui. Só você, sua equipe, né? Então você tem que guardar esses dados de uma forma segura. E esse Ansible Vault serve justamente para isso. Em vez de você querer abrir o arquivo de variáveis e colocar login, password, etc. lá dentro, que vai ficar ali em plain text, né? Vai ficar aberto, você simplesmente vai lá, cria um arquivo Vault, vai colocar as variáveis lá dentro e quando você fechar o arquivo Vault, ele vai encriptar os dados. Então, no caso do Azure, a gente tem que ter o nome do Service Principal, a password do Service Principal, o ID do tenant e, se não me engano, o ID da subscrição também. Esses 4 parâmetros vão ficar encriptados e vão resultar numa coisa mais ou menos assim. Se você abrir o arquivo num bloco de notas da vida, num editor de texto, você vai ver isso. Existe um comando do Ansible para poder você abrir e editar ou criar um arquivo de Vault que vai decriptar isso e você pode editar, salvar, etc. E, obviamente, quando você for executar o seu script, ele vai seguir esse padrão aqui, essa sequência. Você tem um arquivo que não está encriptado, com os dados ali dentro, você depois salva, ele vai ficar encriptado. Quando for executado, ele vai abrir o cadeado de novo, né? Vai ler as variáveis, carregar em memória e fazer o que você tem que fazer. E acabou a execução, aquilo é limpo da memória, aquilo é limpo do sistema e segue a vida. E está lá encriptado dessa forma que eu mostrei aqui. Ok, sempre que você for executar o seu script, a senha do Vault vai ser pedida, caso contrário, você não vai ter acesso à informação que está ali dentro e o script vai falhar. E essa imagem, como eu disse, está mostrando aí o conteúdo do Vault e como ele é guardado no disco. Então agora, nós vamos aqui fazer a primeira parte da demo, que basicamente eu vou... eu espero que vocês estejam vendo aqui a minha tela, normalmente, a tela do Azure. Consegue confirmar aí? Sim. Ok. Sim, já estamos vendo. Legal, obrigado. Tá aqui um resource group chamado RGMVP Ansible SQL que está vazio, não tem nada aqui dentro, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou executar um comandinho, vou abrir aqui a linha de comandos, o terminal do Mac, deixa eu limpar isso aqui. E vou executar um playbook que eu tenho feito. Enquanto ele está executando, a gente vai explorar o que ele está fazendo, porque isso demora um tempinho e inclusive o Azure hoje está muito lento aí no Brasil. Eu vou executar isso no data center do Brasil. Está demorando para criar as VMs, eu ia até criar 3 VMs, eu vou criar só 2 para ser mais rápido. Mas vamos executar isso aí. O que esse comando faz? Ele vai executar, ele vai pegar o comando Ansible Playbook,
eu estou dizendo que eu tenho um Vault, ou seja, ele vai me pedir a password do Vault, que é o que ele está fazendo aqui agora. Depois eu passo aqui o inventário, onde é que ele está, e o script do playbook que eu estou usando. Então eu vou colocar aqui a password. Ok? E a execução vai começar. Enquanto a execução está acontecendo, nós vamos ver as coisas aqui, a estrutura disso. Tá? Então, essa pasta aqui, basicamente, é a pasta onde estão todos os scripts de automatização para esse propósito aqui, que a gente quer criar uma infraestrutura no Azure e depois instalar o SQL Server no Linux. E qual é a anatomia disso aqui? Primeira coisa a se ver aqui é essa pasta chamada Group Vars, que eu quis dar esse nome, pode ser qualquer coisa, tá? Mas eu quis dar esse nome. Dentro dessa pasta, você tem mais duas pastas, tem duas subpastas, né? Uma que é a DC1 e a outra é local. Essa variável local, ela guarda todos os dados que vão ser comuns a qualquer data center. Ou seja, eu estou criando aqui nesse caso só um data center, mas você pode distribuir a sua infraestrutura em vários data centers diferentes. Então eu iria criar, se fosse o caso, uma pasta DC2, DC3, DC4 e colocar as variáveis específicas para cada data center ali naquela pasta. Nesse caso só tem uma, mas isso aqui já está feito de uma forma as variáveis serem escaláveis caso você tenha mais do que um data center. Então vamos aqui olhar para esse arquivo de variáveis, tá? Primeira parte aqui. A primeira parte são o que eles chamam que a gente chama, né, de Vaulted Variables, que é nada mais nada menos do que as variáveis que estão no arquivo de Vault, que eu vou ler quando inicio o programa e vou carregar nessas variáveis de ambiente durante a execução, ou seja, quando eu for executar um script, eu vou usar essas variáveis para ter acesso à informação para conectar no Azure, ou seja, primeiro é Subscription ID, é o ID da subscrição no Azure, depois o ID do tenant, o username e a password do meu service principal. São os dados sensíveis que quando eu comecei a executar o script e coloquei a password aqui em cima, ele foi lá e leu e colocou dentro do meu playbook. E o playbook está sendo executado aqui nesse momento. Ok, continuando com esse arquivo de variáveis aqui. Aqui são variáveis comuns, então o que eu coloco aqui que é comum? As tags, por exemplo. Eu quando crio uma VM no Azure, eu coloco tags nela para poder identificar as VMs. Então, isso aqui são parâmetros que eu coloquei, tá? É uma variável que eu criei, e eu criei uma tag chamada owner para dizer quem é a pessoa que é a dona da VM, no caso eu coloquei meu nome, a equipe que toma conta dessa VM, o centro de custo, a unidade de negócio, aqui o ambiente, no caso aqui é ambiente de teste que eu coloquei, etc, etc. Depois eu coloquei que tipo, uma VM de SQL Server. Isso, quando for criada a VM, vai estar lá, tudo especificado, a gente pode ver depois quando as VMs ficarem criadas. Outras variáveis interessantes aqui que são comuns também. A imagem base que eu vou usar para a VM. No caso, eu vou criar um Ubuntu Server versão 18.04. O último build dessa versão. Então isso é definido aqui. No caso de existirem planos para essa imagem, você coloca os dados do plano aqui nessa variável, ela não tem nada, mas existem VMs que tem plano, você tem que aceitar os termos da VM e o plano significa que você vai pagar alguma coisa por isso. Então pode ser que seja necessário, a gente já tem os scripts preparados para fazer isso aqui. E por último, é o username que você vai usar para fazer login na VM e a chave SSH para você autenticar. Eu não uso password, eu uso essas chaves. Tá? Essa é a variável comum, é o arquivo de variáveis comum a todos os data centers. Depois temos aqui o arquivo de variável específico para cada data center. Esse aqui é específico para o data center 1, que é o único que a gente tem. O que eu digo aqui? Eu digo qual é a região, qual é o nome do data center no Azure que eu quero fazer o deployment disso. O nome do DC, que eu uso simplesmente para nomenclatura, para ajudar em algumas tarefas internas. Depois o Resource Group, que a gente vai criar um ambiente, que era aquele que eu mostrei lá no Azure. E informações diversas sobre a Virtual Machine. Iniciando pelo nome da VM, que aqui nesse caso começa com VM SQL BR, e depois, durante a criação, os scripts vão adicionar um texto aqui no final, identificando o número da VM, identificando a Availability Zone que as VMs estão, e seguir basicamente um padrão de nomenclatura.
como vocês podem ver aqui, eu coloco o tipo de objeto, depois SQL e BR, que é da região que ela está sendo criada. Como aqui no caso a VBLIT7, eu coloco primeiro a V7, depois a SQLBR também, Network Interface, as placas de rede, o NIC na frente e SQLBR, Network Security Group, SQLBR e daí por diante. Dessa forma a gente consegue saber, se você for num Azure CLI, por exemplo, e listar os recursos que estão que estão dentro do Resource Group, você não precisa ir ver a descrição dele. Pelo próprio nome você já sabe o que é. Ok? Coisas interessantes aqui. Eu posso colocar coisas como fazer enable do Accelerated Network, que é interessante. Eu controlo o fault e o update domain do nosso AVability7 por aqui. Coloco aqui quantos fault domains eu quero, quantos update domains eu quero. Os discos que eu quero, sempre que você cria uma VM no Azure, você vai ter ali um disco de dados. Aliás, um disco do sistema operacional, e você pode colocar N discos de dados, ou colocar nenhum. Nesse caso aqui eu vou colocar um disco com 2 TB, um disco grande, mas no Azure, principalmente quando você está instalando o SQL Server, você tem que ter muita atenção à performance do disco, e a performance está diretamente relacionada ao tamanho do disco. Okay? Se você pegar um disco muito pequenininho, ele vai ter um número de IOPS, vai ter uma potência baixinha, basicamente é isso. Ok, o tipo da VM, eu vou criar VMs desse tipo. O que mais que é interessante aqui? O número de VMs, é o que eu tinha dito. Eu posso controlar por aqui. Se eu quiser, eu coloco aqui 2.000 VMs, ele vai executar, vai me criar 2.000 VMs. Eu vou simplesmente executar o comando que eu executei aqui. Ele vai fazer tudo que... Eu vou embora, vou na cozinha tomar café, vou no supermercado. Quando eu voltar, tá 2.000 VMs criadas. É simples assim, tá? Então eu simplesmente mudo esse número aqui e eu decido quantas VMs eu vou criar. Ele vai criar tudo padronizado, tudo bonito. Obviamente, o número de VMs tem que caber no range de IPs que eu defini. No caso eu botei aqui um /23, né? O CIDR range é /23. Mas você pode colocar um CIDR range mais amplo e colocar as VMs que você quiser ali dentro. Tem que caber ali dentro da sua subnet, né? Aqui está a informação da rede. Virtual Network, o nome da Virtual Network, o CIDR range da Virtual Network, CIDR range da subnet, e aqui está aqui o nome da subnet também. Depois, coisas específicas da configuração do servidor. Primeiro, como isso aqui é uma sessão só para demonstrar, eu não vou fazer uma configuração muito extensiva. No caso, a configuração que a gente vai fazer vai ser pegar esse disco que foi criado e que está sendo criado junto com as VMs. Quando você cria a VM com discos de dados, os discos de dados estão associados à VM, mas não estão montados no sistema. Você tem que ir lá e tem que montar ele manualmente. Nesse caso, eu vou montar o disco numa pasta chamada media/SQL Server, e como só tem o disco, ele vai estar nesse device aqui, que é o LAN 0. Tá? Depois ele vai montar o disco com o tipo ext4, vai ter uma label GPT, etc. E em sequência, a gente tem os dados para configurar o SQL Server. A adição do SQL que eu vou instalar o SQL Developer, mas pode ser Evaluation, pode ser Express, Web, Standard, Enterprise, ou a sua Product Key. E o SQL percebe qual é a versão que você pagou. Depois aqui a gente tem o password do SA e os diretórios de dados e de log, que ambos vão ficar no mesmo disco aqui. Isso foi só para demo, né? Mas aqui eu consigo controlar e depois configurar o SQL Server para colocar os MDFs aqui e os LDFs nessa pasta aqui. O último parâmetro que eu tenho são as regras de rede. As regras de rede são basicamente os filtros que o nosso Network Security Group vai ter para poder permitir o acesso ou não dentro daquela rede. Ok, então eu mostrei ali a estrutura de arquivos, mostrei as variáveis do Data Center 1. Eu vou mostrar aqui só mais uma coisa, que é esse Vault File, tá? Que aqui é o tal do arquivo que tem as credenciais. A gente vai abrir ele no editor de texto e vocês podem confirmar aqui que está tudo encriptado. Eu, para abrir isso, tenho que usar um comando específico do Ansible para abrir o Vault File de uma forma editável e alterar os dados se eu quiser. Tá? Voltando àquela estrutura. Aliás, deixa eu só ver se isso aqui já executou aqui, mas a gente já vem para esse lado aqui. Só para terminar aqui,
nós temos essas variáveis. Depois nós temos aqui um arquivo com um inventário, e aí a gente pode também confirmar aquela questão que eu tinha dito de... Oh, caramba, estou procurando aqui o negócio, não estou achando. Aquela questão do inventário. Se eu trazer isso para cá, vocês veem, esse é o arquivo de inventário, e eu posso dividir o arquivo de inventário em categorias. A primeira a categoria é definida por isso aqui, por esses parênteses quadrados aqui, né? Nesse caso, o primeiro é o local, que é o que eu estou usando aqui, e ele simplesmente está falando aqui, ó, no localhost, você vai usar o localhost, que é o IP da nossa máquina, desse computador nesse caso, e vai usar esse interpretador de Python, que é o userbean env Python, tá? A gente vai usar isso aqui. Depois, eu tenho aqui os IPs que vão ser os IPs da máquina. Esses são IPs da última vez que eu fiz o teste. Agora mudaram os IPs, inclusive daqui a pouco a gente vai voltar aí para atualizar esses dados. E a última coisa aqui é o playbook. A gente executou o build site na linha de comandos, e o build site é o playbook, o Ansible playbook, que vai juntar aquilo tudo que eu falei. Ele vai juntar os rows, né? Aquele inventário, que no caso é o local, né? Tá dizendo aqui local. Ele vai vir aqui no local e vai só usar isso que está aqui. Ele vai juntar também as variáveis. Estou chamando aqui a variável local e a variável do data center 1. Se eu tivesse o data center 2, eu colocaria a mesma coisa, só aqui DC2, por exemplo. E ele assume as variáveis do DC2. E as roles, que são as ações que vão ser feitas pelo nosso Ansible. Eu vou aqui, antes de mostrar e de alterar os IPs aqui, eu vou mostrar só uma role rapidinho para vocês verem como é que aquilo parece. As roles ficam nessa pasta chamada roles, e eu tenho todas as roles que eu preciso para poder fazer a tarefa que eu quero. Então, eu vou ver aqui, por exemplo, essa de Create Virtual Machine. Ok? E aqui você tem a chamada de vários comandos que são módulo do Azure, coisas que já vêm com Ansible e estão preparadas para serem executadas. Como vocês podem ver, esse primeiro aqui vai gerir um availability set. Eu passo como parâmetro o nome que eu quero criar ou modificar, a região, o data center que eu vou criar isso, e depois as informações para eu conectar para eu fazer a conexão no Azure, que é nada mais nada menos do que o Resource Group, o Subscription ID, o Tenant ID, Client ID, que é o nome do nosso Service Principal, e a Secret, que é a password do nosso Service Principal. Depois dizendo o método de conexão, que nesse caso vai ser automático, porque eu estou usando esses parâmetros aqui. Depois eu passo aqui coisas específicas desse comando que cria um availability set, como por exemplo o número de update domains e o número de default domains. E isso aqui é suficiente para criar esse objeto no Azure. Depois nós temos a mesma coisa para criar um IP público, que é uma coisa que eu não faço normalmente, mas para essa demo aqui é necessário, senão não tenho como conectar. Porém, se você tiver uma Virtual Network estendida para a sua rede do seu trabalho, você não precisa criar o Public IP, você consegue entrar pelos IPs privados, e isso traz mais segurança, né? Obviamente, porque você não expõe sua VM a uma rede pública. Mesma coisa aqui, passo os parâmetros de conexão, depois o nome desse IP, e eu digo, são coisas específicas do IP, né? Digo que a alocação do IP é dinâmica. Ok, depois eu crio as placas de rede, né? Os Network Interfaces. Como nesse caso eu estou usando aqui eu preparei o script para poder fazer uma coisa um pouquinho mais complexa, que é colocar a Virtual Network num Resource Group diferente de onde os meus objetos estão sendo criados. Eu tive que dar a volta ao comando que já existia no Ansible e criar as Network Interfaces usando uma linha de comando, ou seja, isso aqui é outro módulo, esse é um módulo de Linux já. Ele vai executar um shell command e eu vou basicamente rodar um comando do Azure CLI. E esse comando vai criar uma placa de rede para mim. No caso da nossa demo, a rede vai ficar no mesmo Resource Group, isso não era necessário, mas o meu script já está preparado para ter um deployment distribuído. Ok, e finalmente a criação da máquina virtual. Aqui, esse comando Azure RM Virtual Machine vai criar uma VM para a gente. Aqui, ó, quantidade de parâmetros que a gente tem. Além daqueles de autenticação, tem aqui o nome da VM, a localização, o tipo da VM, as zonas da VM,
o nome da placa de rede, o nome do disco de OS, o número e quais discos de dados, etc. Daí por diante, aqui as tags, etc. Ou seja, isso é como uma role se parece. Você tem uma sequência de comandos que vão resultar no nome da role, basicamente. O nome da role é Create Virtual Machine, ou seja, essa role vai executar e vai criar uma máquina virtual para mim. Eu tenho que dar simplesmente para ela as variáveis e os servidores que eu quero executar. Nesse caso não é servidor, ele vai executar um comando em Python e vai fazer isso para mim. Ok? Então faltam aqui 7 minutos e eu tenho que correr. Vamos ver aqui, a execução correu com sucesso. Você pode perceber que ele lista tudo que é feito e o que aconteceu. No caso, ele criou uma Virtual Network, changed, ou seja, funcionou. Depois ele tentou criar um Security Group, mas eu coloquei que eu não queria criar um Security Group, então ele saltou esse passo. Depois criou Subnet, funcionou, changed, ok? Criei máquinas virtuais com Availability Set. Mentira, aqui eu criei o Availability Set, na verdade. Depois eu criei os IPs públicos para as duas VMs, estão criados, a gente pode ver aqui, inclusive, a Subnet, etc. E no final aqui, temos aqui a criação das máquinas virtuais. Tá? Então se a gente voltar ali no Azure, no mesmo Resource Group que eu mostrei no início e fizer um refresh, vai estar tudo aqui. Tudo que eu criei, tudo que eu disse. Ou seja, você tem duas máquinas virtuais, você tem a rede virtual, você tem os IPs públicos, você tem as placas de rede para cada uma dessas máquinas e os discos de cada uma das máquinas. Cada máquina tem 2 discos, o disco de sistema, que é onde está instalado o Ubuntu, o sistema operacional, e o disco de dados, que é o que a gente vai montar na nossa próxima fase ali. Vocês podem perceber, inclusive, aliás, não é aqui que vê isso, se você for na VM, em uma das VMs, você pode ir na questão aqui dos discos e ver a LAN que ele está instalado. Ele está montado na LAN 0, então faz sentido com aquela variável que eu mostrei. Né? Vamos aqui pegar o IP e preencher aqui o IP público e vamos colocar no inventário de forma a conseguir configurar esses servidores no próximo passo. Tá? Esse servidor aqui. Agora o próximo servidor está com esse IP. Vou copiar isso. Colocar aqui. É só 2 servidores nesse caso. Guardei. Fechei. Legal. Então, agora voltando aqui para o nosso slide. Antes da próxima e demo final, vamos só falar o que a gente vai fazer aqui depois que as VMs foram criadas. A gente vai configurar o sistema operacional e vamos instalar o SQL Server também usando Ansible. De uma forma geral, as tarefas que a gente vai fazer vão ser: número 1 é montar os discos de dados que foram criados na Azure, aqueles que eu mostrei, né? Eles não são montados automaticamente, eles estão disponíveis, mas não estão montados. Aliás, eu até consigo inclusive conectar em uma dessas VMs aqui e mostrar isso. Vamos aqui fazer um comando de SSH, passando a nossa chave privada. O IP veio aqui para baixo, não era para ter vindo. Ok, vamos conectar. Yes. Conectei na VM. Vocês podem ver aqui como é que ficou o nome da VM, né? Ficou VM-SQL-BR. Depois eu coloquei, através dos scripts, Availability Zone 1, a Z1, e essa VM número 2. E isso ia seguir uma sequência, tá? O que eu ia mostrar aqui? Eu ia mostrar sudo fdisk -L. Eu vou mostrar todos os discos que estão disponíveis, sendo montados ou não. No caso, eu tenho aqui um disco de 2 TB no dev SDA, tá? E como é que eu sei que ele não está montado? Eu faço um def -h e eu posso ver todos os discos que estão montados. Ele não está aqui, você não está vendo aqui o dev SDA, ok? Então, ele não está montado, vai ser uma das coisas que a gente vai fazer no próximo passo. Depois a gente vai configurar o sistema operacional. Nesse caso aqui, como não dá para fazer muita coisa, não tem muito tempo, eu vou definir os arquivos de host, colocando o IP e o hostname das outras máquinas que foram criadas, porque a gente tem que conversar, o SQL tem conversão com outro. O objetivo disso aqui é você ter um ambiente preparado para depois seguir e fazer uma configuração de Availability Groups, por exemplo.
Depois vamos instalar e configurar o SQL Server e para finalizar, iniciar o serviço de SQL. Então vamos correndo para lá, para a próxima demo e última, mostrar como é que a coisa funciona. Então, o que eu vou fazer aqui? Já coloquei os IPs no inventário, já conectei no servidor e mostrei que o disco não está montado, então agora eu vou executar outro comando, chamando um outro playbook. Vou só limpar esse log que está aqui. E o que eu vou executar agora? Eu vou executar mais uma vez o comando Ansible Playbook, vou falar que eu vou usar um Ansible Vault, passo aquele mesmo inventário, só que agora o script que eu vou usar é o configure servers, que vai fazer as ações que eu disse. Tá? Vai configurar o servidor, vai instalar o SQL e configurar o SQL. Depois, como as VMs estão criadas, eu tenho que passar a private key que eu uso para conectar, senão vai falhar a conexão. Vamos lá executar isso aí. Passei, coloquei a password. Isso vai ser executado. Esse demora um pouquinho menos. Enquanto isso, a gente pode só dar uma olhadinha aqui rápida no playbook, que eu estou executando agora, que é esse configure servers. E o que ele vai fazer aqui? Como eu disse, primeiro passo, eu vou definir um script de configuração. Eu tenho aqui dentro da pasta do Ansible, eu tenho esse template, que é onde está o skl.sh, que isso aqui é um script que foi feito para fazer uma instalação unattended do SQL Server. O que é uma instalação unattended? É uma instalação que você não tem aquele promptzinho na frente, que não tem, no caso do Windows, aquele wizard que você vai clicar no botão, definir as coisas. Aqui eu preencho todas as variáveis que são necessárias e chamo o comando de instalação de uma forma manual, tá? Que é nada mais nada menos do que você chegar e instalar o serviço no Linux, que é um apt-get install, é o comando que a gente roda ali dentro. Tá vendo aqui, ó, apt-get install, MS-SQL, nesse caso aqui é o tools, aqui em cima é o SQL Server. E ele vai instalar, ele vai adicionar os repositórios da Microsoft, instalar o SQL Server, sequência, depois vai fazer as configurações que eu defini. Tá? E eu tenho esse template aqui por quê? Porque eu passo variáveis, eu passo a edição do SQL Server e passo a password do SA, que estava naquele arquivo de variáveis. Ok? Depois disso, eu vou pegar os fatos das placas de rede que estão no Azure. Para que eu pego esses fatos? Eu tenho que pegar o hostname das máquinas e o seu respectivo IP, porque com essa informação eu consigo alterar o arquivo de host de cada servidor, de forma que um servidor consiga conversar com outro. Se você fizer um ping no hostname de um servidor remoto, ele vai saber qual é o IP dele. Tá? Essa é a ideia. Essa parte inicial aqui é só para poder preparar as coisas, e depois eu tenho a segunda parte que vai fazer a instalação do SQL, vai configurar, vai montar nesse primeiro aqui, o Configure Cloud Storage, vai configurar o disco, vai montar o disco, depois ele vai instalar o SQL Server e, por fim, configurar o SQL Server. Vamos ver como é que está a execução disso aqui. Está instalando o SQL nesse momento. Então, baseado nisso, a gente pode ver que já foi criada uma partição, já foi criado um file system, já foi montado o file system. Depois eu fiz o disable da desfragmentação do disco também, por causa de performance. E ele que copiou os scripts de instalação da SQL para cada um dos servidores e está executando esse script nesse momento. Então, já que isso foi feito, a parte inicial, eu posso fazer novamente no servidor, executar aqui um df-h, e você vê que já tem aqui o tal dev/sda montado na pasta media SQL Server, que foi a pasta que eu mostrei no arquivo de variáveis. Se eu fizer um ls-la aqui, você vai ver também que está criada a pasta para dados e a pasta para os arquivos de log. Tudo certo. Então, aqui o que resta... Ok, já acabou. Ok, ótimo. Acabou mesmo na hora, bonitão. Instalou o SQL Server nos dois servidores e iniciou o serviço. Vamos só conferir isso antes de terminar aqui. Como é que eu vejo se o SQL está sendo executado no Linux? Sudo service ms sql -server status. Ok, o serviço da SQL Server está ativo, está verdinho. Loaded, active, bonito. E só para poder fazer um tira-teima aqui, que eu não estou simplesmente enganando vocês, vamos executar um comando no SQL cmd que vai fazer um select version, e a gente tem aqui a versão do nosso SQL Server, SQL 2019, Developer Edition, foi o que a gente pretendia, estava lá nas variáveis, no Linux. Muito bom. Basicamente, é isso aí. Eu tive que dar uma corridinha aqui, a ideia principal era
era também configurar o Availability Groups aqui, mas não ia dar tempo. Já para isso foi apertado. Eu agradeço a presença de vocês, espero que vocês estejam aproveitando o evento e valeu, é isso aí.